Fala galera que curte o PC Facts. No vídeo de hoje nós vamos demonstrar para vocês o NVIDIA SLI em sequência na série sobre multi-GPUs. A gente já mostrou um vídeo sobre as Mixed Multi-GPUs, que são quando a gente consegue colocar uma AMD junto com uma NVIDIA no DirectX 12, que está mais para o futuro. E agora nós vamos falar das técnicas tanto da NVIDIA quanto da AMD. Esse vídeo vai falar sobre as técnicas da NVIDIA, que são chamadas de SLI. O que é, quais os seus requisitos de hardware e de software, quais são as vantagens e desvantagens de utilizar essa tecnologia e em que casos o PC Facts recomenda SLI para você. É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Acompanhe a gente. O SLI, o termo SLI significa Scalable Link Interface, ou interface de link escalonável. Explicando o AFR, que é o método utilizado pelos jogos para multi-GPU que o SLI usa, a gente vai poder compreender um pouquinho melhor o SLI. AFR é renderização de frame alternada, ou Altered Frame Rendering. Isso significa o que? Em caso de multi-GPU, o CPU entrega para a primeira GPU uma parte daqueles frames, ela renderiza o primeiro, espera que o CPU envie o segundo para a GPU 2 secundária e essa GPU aqui entrega para a primeira, que vai mandar para o monitor e mandar a resposta de volta para o CPU. Espero que tenha ficado bem claro como é que funciona o AFR. O SLI não é diferente disso. Só que no SLI, quando a CPU manda a instrução para a primeira aguarda que a instrução seja mandada para a segunda. E quando a segunda manda essas informações para a primeira, são justamente por uma interface mediante um link. Esse link, essa interface, é o bridge que a gente coloca, é aquela ponte que a gente coloca entre uma placa e outra da NVIDIA, entre 2, 3, 4 placas, que seja. Essa ponte é que faz essa interface de link escalonável, que a gente chama de SLI. Nós temos alguns requisitos de hardware do SLI. Primeiro, a sua placa-mãe tem que estar equipada com vários slots PCI Express 8x. Ou seja, se você tem 4 slots PCI Express e algum deles não é 8x, você não vai poder colocar a sua placa de vídeo lá e tentar ligar um SLI. Só pelo fato dela fazer Crossfire não significa que ela faça SLI. A AMD permite que você faça Crossfire com 4x, a NVIDIA não. Outro requisito de hardware é o bridge SLI. Olha, se você não colocar esse bridge SLI, não vai funcionar. É justamente ele que faz o link de frames entre uma placa secundária, terciária ou, enfim, para a placa primária. Já adiantando, a NVIDIA vai trazer no ano que vem com as Pascal o NVLink, que o que é isso? É a não necessidade desse bridge, porque esse link escalonável vai ser por dentro do PC, por dentro da placa-mãe, pelos PCI Express, pelos lanes do CPU. Então vai ficar muito mais rápido, a banda não vai dar gargalo, não vai ter problemas, então isso aí vai ser bem melhor no ano que vem. Você vai precisar de uma fonte que consiga te segurar todo o sistema. Muito cuidado, verifiquem quanto que a NVIDIA vai estar recomendando para vocês. A NVIDIA não apenas recomenda a fonte que segura, tá pessoal? Não pense que vocês vão pegar e dizer assim, a NVIDIA está recomendando uma fonte de 800 watts, 900 watts com SLI de placa tal. Não pense em dizer, nossa, ela vai consumir muito. Não, ela vai trabalhar de acordo com os 50% de eficiência. Ou seja, se você é recomendado 900 watts de fonte, é porque ela vai usar apenas 150 watts, justamente para respeitar a eficiência máxima da fonte, que é de 50%. Além disso tudo, do bridge da placa-mãe com os PCI Express 8x e de uma fonte que suporte, você vai precisar de um processador que tenha lanes suficientes que gerenciem bem o SLI. Isso não é um requisito, galera, mas a gente recomenda. Não adianta você ter um SLI de 980 Ti, por exemplo, de Titan X, e colocar ele num processador antiquado, num processador antigo que não tenha tantos lanes. Esses lanes são justamente o que fazem a comunicação entre o processador e as placas de vídeo. Então, se você não conseguir bem uma comunicação, esse SLI vai ser prejudicado. A gente vai colocar aqui para vocês dois casos de limitação extrema, causados por limitação de CPU
e de limitação de GPU. Vocês vão ver que às vezes o SLI não funciona bem por conta desses dois casos. Vamos mostrar as figuras à frente. Essas figuras demonstram muito bem as limitações. Na primeira figura nós temos uma limitação de CPU. A CPU não consegue terminar sua tarefa antes que a GPU termine a sua. Ou seja, você vai ficar um tempo esperando que a CPU termine essa tarefa para que ela consiga endereçar a outra GPU, a segunda GPU, o frame. Ora, esse tempo de espera, esse intervalo entre o fim da tarefa de uma GPU e o início da tarefa da outra, prejudica o SLI. Como é que você vai querer escalonar bem o frame se há um buraco, há um gap entre a entrega do frame de uma e a entrega do frame de outra? É impossível. O CPU está limitando você. Nesse caso, há um problema de SLI por limitação do CPU. E existe o segundo caso, que é quando o SLI é limitado pela própria GPU. Então você tem um processador com um processamento muito bom, com muitas lanes, que consegue entregar um PCI Express bem alimentado, mas a sua GPU é muito lenta. E aí você coloca as duas para fazer SLI. O que acontece? O CPU já terminou seu processo de endereçamento, entregou para a primeira, ela demora bastante para terminar a sua tarefa, demora para retornar para o processador e dizer que o ciclo está finalizado, e o processador então demora para entregar para a segunda GPU. Então necessariamente você está pegando o seu processador e fazendo mau uso dele, e isso vai refletir na performance do seu PC, do seu game no final das contas. Outro requisito de hardware, pessoal, muito importante, que a gente tem que destacar, é que na hora de você fazer SLI, você só pode fazer SLI de chips iguais com memórias de RAM de vídeo iguais. Ou seja, 770 com 770, 780 Ti com 780 Ti, mesmo que o inicial seja igual, GTX 780, não pode fazer SLI com outras placas com qualquer diferença. Se a GTX 780 e a outra GTX 780 Ti, não dá para fazer SLI, não é o mesmo chip. Você tem que ter duas placas iguais. Claro, podem ser de marcas diferentes, mas as de marcas diferentes podem vir com clocks diferentes. E o que vai acontecer? A com clock maior vai ter seu clock reduzido para se equiparar a outra placa. Além disso, ela não pode ter a VRAM diferente, ou seja, a memória de vídeo não pode ser diferente. Mas vamos dizer, mas se o chip é diferente, obviamente a memória de vídeo vai ser diferente. Calma lá, não se esqueçam que existem chips iguais com memórias diferentes de vídeo. Você pode lembrar da 770 de 2 GB e a 770 de 4 GB, assim como da 960 de 4 GB e a 960 de 2 GB. O requisito de software, galera, é um só. Drive. Basta você estar com o drive atualizado, basta baixar lá no geforce.com. Existem várias ferramentas para baixar o drive, o GeForce Experience já baixa o drive automaticamente para você, facilita isso. Então, a nível de software é muito simples. Você vai poder entrar lá no painel de controle da NVIDIA, tá? Procurar configurações de SLI, Physics e outras configurações, clica lá, vai ter a abazinha lá, a seletiva lá para você colocar o íconezinho de habilitar o SLI. Se ela não estiver disponível é porque algum dos requisitos de hardware que nós já falamos aqui não foram obedecidos ou não estão bem colocados. Inclusive, uma dica, pessoal, normalmente muitos dos problemas do SLI são por conta do bridge, que está mal colocado, então não aperta muito não. Dá uma pequena afrouxada para ele segurar legal, porque ele, quando está muito apertado, ele vai muito à frente e não tem a conexão total com a interface que está na placa de vídeo. As vantagens de ter um SLI, as mais óbvias primeiro. Um boost na performance, galera. Quando você junta mais de uma placa de vídeo, ela tende a dar um ganho muito grande, quase de 85% de uma maneira geral, tá? Então esse ganho de performance, ele vai efetivamente fazer os seus frames praticamente dobrarem, né? Se você roda hoje a 30, você vai conseguir rodar 50, 55 FPS quando você tiver com um SLI. Uma outra vantagem seria você conseguir performances impossíveis com uma single GPU. Em que sentido? Duas Titan X em SLI são de uma performance inigualável. Nenhuma single GPU consegue chegar no nível de performance que um SLI de 980 Ti de Titan X consegue chegar. E isso é uma vantagem muito grande, principalmente para os entusiastas.
O SLI ele tem também alguns recursos exclusivos, como o SLI-AA, que é o anti-aliasing do SLI. Se você gosta do recurso anti-aliasing para reduzir as bordas e contornos da sua resolução, que na realidade é um problema da renderização em tempo real, você pode duplicar, triplicar, quadruplicar, isso vai depender da quantidade de placas de vídeo que você tem. Isso vai aumentar o fator para você. Você vai poder aumentar em várias vezes o anti-aliasing que você vai estar usando dentro da sua placa e dentro do seu jogo. Outra vantagem são as questões financeiras. Você pode estar de repente em uma situação que você não consiga pagar por uma única placa que entregue a performance que você quer naquele momento. Você compra uma placa de performance inferior, depois compra essa mesma placa novamente, coloca elas em SLI, tem um ganho de performance e consegue pagar no final das contas. O SLI pode ajudar em casos de configurações com multimonitores, quer seja por conta do processamento muito alto, quer seja por conta da quantidade de saídas que você vai ter que utilizar. Entretanto, como tudo que tem vantagens, tem desvantagens. As desvantagens do SLI são as seguintes. Primeiro, microstutter. O que é microstutter? Quando você na tela percebe algumas pequenas piscadas diferenciadas. Por que isso é causado? Você que já ouviu a gente falar sobre o Alternate Frame Rendering vai concordar com a gente que quando existe uma desincronia entre a entrega do frame da primeira placa e da segunda, quando elas não conseguem entregar de maneira assíncrona como consegue na single GPU, por exemplo, existe um frame que demora um pouquinho mais e um que é mais rápido. Isso é um microstutter. Existe uma diferença na velocidade do frame e essa diferença causa um problema para você de visualização, você vê pequenas falhas na imagem. Pelos mesmos motivos do microstutter, nós também temos o Alto Frame Time. Ele é causado pela desincronia dos frames de uma placa e da outra. O Alto Frame Time é o seguinte, é quando a sua placa demora a integrar o frame. Mas isso acontece justamente por causa da lógica do SLI, da lógica do AFR. Então, o resultado disso é também um alto input lag, que significa o quê? Que na hora que você aperta o botão no seu controle, ele demora para chegar na tela. Claro que isso não é algo que você diga assim, meu Deus, não dá para jogar. Existem pessoas mais sensíveis a isso, existem pessoas que simplesmente não conseguem perceber nem o input lag, nem o alto frame time, nem o alto microstutter. Agora, as pessoas que jogam competitivamente, que têm mouses super caros, teclados mecânicos, monitores 144 FPS, jogam com 144 FPS cravado no low, com redução de latência, enfim, essa galera percebe. Então, para esse tipo de jogador, o SLI não é recomendável justamente por conta desses três problemas: microstutter, o alto frame time e o aumento do input lag. Além disso tudo, nós temos mais um problema que é relativo aos jogos. Os jogos não necessariamente aceitam SLI. Mas por que eles não aceitam? Simplesmente a desenvolvedora não se importa ou simplesmente não tem como colocar esse profile dele via driver. O profile não funciona. É o caso de Watch Dogs, é o caso de Mortal Kombat X, é o caso dos FIFA. Então, claro que dependendo da placa de vídeo que você tenha, o FIFA é um jogo bem leve e realmente não precisa utilizar da segunda placa. Mortal Kombat X também é um jogo bem leve, apesar de ser meio estranho o comportamento dele. Agora, Watch Dogs é um jogo extremamente pesado, CPU bound, que precisaria de uma segunda placa e simplesmente não dá um suporte adequado. Dying Light, até a versão 1.5, também não dava um suporte adequado. A versão 1.6 e 1.6.1 já vem com um suporte bem bacana e já melhorou bastante. Então você vai estar sempre dependendo da boa vontade do desenvolvedor e às vezes até dos drivers da NVIDIA para virem com profile SLI. Existem alguns recursos alternativos como o NVIDIA Inspector, que você usa profiles de outros jogos, né, no jogo em questão, como Dying Light, Watch Dogs, etc. Mas isso nem sempre funciona e exige certa pesquisa, então só mesmo para quem é mais entusiasta. Vamos agora, galera, para os casos em que nós recomendamos SLI. Primeiro, questão de performance. Você quer um 4K 60 FPS cravado com tudo no Ultra e filtros ligados? Realmente hoje não existe essa placa. Então se a performance que você procura é uma performance impossível para qualquer single GPU que você tenha visto no mercado, aí realmente só SLI importa. Só o SLI funciona. E aí a gente recomenda. Ele não vai te dar tantos problemas, você vai ficar plenamente satisfeito com o SLI. Mas
Não sendo esse caso, só existe mais uma segunda hipótese para a gente recomendar o SLI para você. Questão financeira. A gente já até falou disso. Caso você não tenha capital disponível na hora para comprar a placa que você quer, para comprar aquele hardware que você deseja para uma certa performance, como por exemplo 1080p a 60 fps, vamos exemplificar aqui para ficar mais fácil. Você quer 1080p a 60 fps, mas não tem dinheiro para comprar uma 970, que seria o ideal para essa resolução. E aí o que você faz? Você vai e compra com o que você tem, uma 950, uma 960. Depois, com o tempo, você vai juntando dinheiro e pode comprar mais uma 950 ou 960, dependendo do caso, fazer um SLI e conseguir chegar na performance que você quer. Esses são os dois casos que a gente recomenda. Bom galera, dito isso, a gente agradece de coração que vocês tenham acompanhado a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha sido bastante esclarecedor, tenha tirado bastante dúvidas de vocês e ajudado bastante. E a gente pede para que vocês curtam o vídeo, deem aquele like, compartilhem com a galera de vocês, com quem tem SLI, com quem pensa em ter, com quem não tem e não sabe como é que funciona, com quem quer aprender, que pesquisem, que busquem conhecimento, que questionem, que entre lá no nosso grupo no Facebook, questione a gente, as dúvidas que tiver, comente aqui no YouTube, comente lá no Facebook, procure o PC Effects, o nosso grupo está crescendo muito, a gente agradece a participação de vocês, vão lá, surgiram novos vídeos, enfim, façam de lá a casa de vocês. Vocês serão muito bem-vindos, meu nome é Marcos Armani, eu vou estar lá aguardando vocês, procurem a gente no Face, eu atendo todo mundo quando eu posso. E um grande abraço galera, obrigado por terem ficado até aqui.